Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades na presença do nosso prefeito, cumprimentar os nobres pares diante do nosso presidente Gerson Luiz Glasser, cumprimentar aos aniversariantes, aos homenageados desta noite, na presença do vice-presidente da associação. O meu boa noite a todos e quero cumprimentar também a todas as autoridades eclesiásticas, na pessoa do meu pastor, que se faz presente, pastor Edísio Alves Fernandes. Vou ser bem breve em minhas palavras também, mas eu queria ler um pouco da história da imigração japonesa, serei bem breve. No ano de 2008, comemoramos aqui no Brasil 100 anos da imigração japonesa. Foi em 18 de junho de 1908 que chegou ao porto de Santos o Kasato Maru, navio que trouxe 165 famílias de japoneses. A grande parte destes imigrantes era formada por camponeses de regiões pobres do norte e sul do Japão. Eles vieram trabalhar nas prósperas fazendas de café do oeste do estado de São Paulo. No começo do século XX, o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para as lavouras de café, enquanto o Japão passava por um período de grande crescimento populacional e a economia nipônica não conseguia gerar os empregos necessários para toda a população. Então, para suprir as necessidades de ambos países, foi selado um acordo imigratório entre os governos brasileiro e japonês. Nos primeiros 10 anos da imigração, aproximadamente 15 mil japoneses chegaram ao Brasil. Este número aumentou muito com o início da Primeira Guerra Mundial. Pesquisas indicam que de 1918 até 1940, aproximadamente 160 mil japoneses vieram morar em terras brasileiras. A maioria dos imigrantes preferiram o estado de São Paulo, pois esta região já estava formando bairros e até mesmo colônias com um grande número de japoneses. Porém, algumas famílias espalharam-se para outros cantos do Brasil, como, por exemplo, na agricultura no norte do Paraná, produção de borracha na Amazônia, plantações de pimenta no Pará, entre outras. O começo da imigração foi um período difícil, pois os japoneses se depararam com muitas dificuldades. A língua diferente, os costumes, a religião, o clima, a alimentação. Mas mesmo assim, venceram todos esses problemas e prosperaram. Embora a ideia inicial da maioria fosse retornar para a terra natal, muitos optaram por fazer a vida em solo brasileiro, obtendo grande sucesso. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os japoneses enfrentaram muitos problemas em território brasileiro. O Brasil entrou em conflito ao lado dos aliados, declarando guerra aos países do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão. Durante anos de guerra, a imigração de japoneses para o Brasil foi proibida e vários atos do governo brasileiro prejudicaram os japoneses e seus descendentes. O presidente Getúlio Vargas proibiu o uso da língua e as manifestações culturais nipônicas foram consideradas atitudes criminosas. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as leis contrárias à imigração japonesa foram canceladas e o fluxo de imigrantes para o Brasil voltou a crescer. Neste período, além das lavouras, muitos buscavam as grandes cidades para trabalharem na indústria, no comércio e no setor de serviços. Atualmente, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses no Japão. Ou melhor, fora do Japão, desculpe. Plenamente integrados à cultura brasileira. Contribuem com o crescimento econômico e desenvolvimento cultural de nosso país. Os japoneses trouxeram junto com a vontade de trabalhar sua arte, costume, língua, crenças e conhecimentos que contribuíram para o nosso país. E hoje fazem parte deste painel multirracional e multicultural chamado Brasil. Eu também anotei hoje, agora à tarde, alguns nomes de algumas famílias que eu me lembrei, que fazem parte da história de Itapiraí. Se eu esqueci algum nome de alguma família, eu peço perdão, porque eu não lembrei creio que não lembrei de todas, mas lembrei de algumas e queria lê-los também. O nosso parabéns, o parabéns desta casa, de todos esses vereadores, às famílias Shimizu, Fujihara, Kitano, Matsumura, Matsuda, Inada, Aoki, Suzuki, Toyama, Chiba, Sugiuchi
Ito, Inose, Hirata, Mitsuoka, Yamanaka, Kubota, Kunitake, Imafuku, Akemi, Iano, Sato, Mayumi, Funayama, Sakaguchi, Kimura, Sugiura, Kobayashi, Moriya, Nakiri, Tashiro, Kano, Takaki, Watari, Yoshikawa, Kawashima e Yoshino. Essas foram as famílias que eu lembrei. Parabéns a todos. Mais que merecida essa homenagem. E não só essa cidade agradece a vocês, mas o nosso país agradece a todos vocês. Nosso muito obrigado.